E aí? Aí, estamos ao vivo. Bom dia, boa tarde, Bósio, meu querido amigo. Bom dia, boa tarde. Igor, nosso querido intérprete de Libras. Qual que é o seu sinal, Igor? O que quer dizer isso? O meu? Qual o seu, Bósio? Qual o seu sinal? O meu era assim, ó. Não sei se era esse aqui, ó. Assim. Não sei se ainda é. Isso. Tá bom. Ok, agora você sabe Tá o sinal bom. do Bósio. Bósio, eu vou dar uma introdução aqui e daí a gente começa a conversar, tá bom? Sim. A sua conexão não está muito boa, viu? A sua voz está saindo fracionada. Pois eu não consegui corrigir, eu estava falando isso para a Débora, né? Mas vamos lá, Melhorou, eu acho que é o que vai. Melhorou. Bom, gente, primeiro, obrigado, né, Bósio, querido. O Bósio tem acompanhado a gente aqui em quase todas as lives, é uma honra. Isso, eu estava com uma expectativa muito grande dessa nossa aqui para a gente conversar e para conhecer um pouco mais do seu trabalho aí histórico, né? Você é um militante há anos, né? E é muito importante nesse momento a gente conhecer mais sobre a sua história, sobre a sua militância e sobre suas ideias com relação ao cenário da pessoa com deficiência e essa situação, né, catastrófica que nós vivemos hoje. Antes disso, eu só vou dar uma introdução do que nós estamos fazendo aqui. Certo? A Secretaria da Pessoa com Deficiência completou 15 anos no dia 1º de abril deste ano. E nós, obviamente, queríamos comemorar em alto estilo. Por quê? São 15 anos muito importantes para a história do movimento das pessoas com deficiência no Brasil. A criação dessa secretaria, que é pioneira, né, inédita na época, ensejou a criação de muitas secretarias pelo Brasil e outros tantos movimentos, né, departamentos, coordenadorias, né, e comemorar a criação da secretaria e, paralelamente, comemorar dois outros momentos que também foram muito importantes para a gente, que é a criação do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, né, em 89, e a criação da CPA em 96. Né? Uma é quase que consequência da outra, ou elas estão no mesmo timeline né, de ações com propósito e significado. Nós não conseguimos comemorar presencialmente, a gente vai fazer um grande seminário, uma grande festa, onde nós homenagearíamos uma série de pessoas que foram selecionadas por um grupo de trabalho da Secretaria, né? A gente analisou dezenas de pessoas, escolhemos, né, estas pessoas que estão sendo entrevistadas nesses lives. A gente ia fazer uma homenagem, você ia ser um dos homenageados pela sua grande contribuição, não só à Secretaria, como à causa como um todo. Ia ter um show do Paralamas do Sucesso. Como a gente não conseguiu fazer, nós resolvemos fazer essas lives. Ô, Igor, você está meio quebrando aí, viu? A transmissão não está boa. A sua transmissão não está boa. Seu link aí não está legal. Precisa ver que se você consegue melhorar ou se a gente vai ter que trocar. Bom, nós resolvemos fazer essas lives com os homenageados, né? E a partir da semana que vem nós vamos fazer diferente. Nós vamos fazer com 2 pessoas, para ver se não só a gente agiliza esse processo, mas como dá um tempero diferente às lives. Bom, e de novo, por que comemorar esse momento? Porque, a criação da secretaria foi super importante. E o que nós fizemos aqui nessa nossa gestão, com todo o apoio do prefeito João Dória no primeiro momento, mas principalmente do prefeito Bruno Covas, que
tem sido um apoiador, né, um apoio com sensibilidade, né, permitindo e apoiando, né, as nossas ações, permitindo que a gente inove, que a gente, né, que a gente exceda, que a gente faça muita coisa, que é o que a gente fez. Né? Fizemos muita coisa nessa gestão, né? Avançamos em muitas frentes, mas, obviamente, com a consciência de que tem muita coisa para fazer. Esse bate-papo com você, Bósio, é muito pertinente porque eu estou, né, paralelamente ao trabalho aqui da Secretaria, eu estou começando aí a movimentar, a tentar reativar o movimento político das pessoas com deficiência. Está muito fraquinho, né? Já foi forte, em épocas que a gente não tinha nada. Hoje que a gente tem alguma coisa, o pessoal ficou meio preguiçoso, sei lá. E a gente precisa retomar isso. Sabe por quê? Porque tem muita coisa para fazer ainda. Nós fizemos muita coisa, aconteceu muita coisa, mas tem muita coisa para fazer. E por que a importância da gente reativar o movimento político? Porque nessas épocas de crise, exatamente quando tentam tomar direitos conquistados, né? Eliminar direitos conquistados. Quem mais precisa, infelizmente, nessas ocasiões, é quem mais sofre. Então, a gente precisa estar juntos, unidos, né, de uma forma moderna, de uma forma avançada, diferente, mais sofisticada, para dar conta dos desafios mais sofisticados hoje em dia que a gente tem, de formulação, de advocacy e de implementação das coisas. Então, eu estava muito na expectativa grande para conversar com você sobre tudo isso. Antes de falar com você ainda, eu queria saudar a presença de todos que estão aqui nos ouvindo. Primeiro, o pessoal da Secretaria, que eu nem vou botar muito o pessoal da Secretaria aqui, que eles já estão em todas, a gente já sabe, não é? De carteirinha. São grandes cooperadores. Todo mundo mandando um abraço para você, mas queria agradecer muito a presença de quem está nos acompanhando. Né? Por favor, compartilhem isto com suas redes, vamos ampliar o alcance desse trabalho, porque nós estamos gerando todo dia, ao meio-dia, através dessas lives, conteúdos e informações de extrema relevância, não só sobre o movimento da pessoa com deficiência, sobre a Secretaria, mas também sobre a pandemia. Então, quero aqui falar um oi para Damares, olha, último. Para Damares Santos, só mandar um abraço para o Bósio. O Paulo Alves aqui, né, de carteirinha. Paulo, obrigado, Paulo. O Paulo está todo dia aqui com a gente. Paulo. Paulo, inclusive, depois vamos conversar, quero conhecer você melhor, conhecer melhor suas ideias. Né? O pessoal da Secretaria, o José Vitorino, vai lá. Vai descendo, por favor. Vai descendo. A Valeriana Alves. Valeriana, olha só. Minha amiga de Mogi das Cruzes. Né? A Stephanie Lima. O doutor, nosso querido doutor Renato Baena, né? Que muito nos honra. Saudade do Renato. Né? Eu conheço pouco o doutor Renato, mas tenho uma admiração profunda por ele. Nós nos conhecemos, batemos um papo, e eu me encantei aí com essa conversa que eu tive. Mas eu dei esse introito todo, Bósio, também, para as pessoas começarem a chegar. Já temos algumas dezenas de pessoas nos assistindo, então vamos começar a conversa com você, que é a nossa atração de hoje. Bósio, eu tenho perguntado para as pessoas, para começar o bate-papo, o seguinte: quem é o Luiz Bósio? Conta para a gente quem é o Luiz Bósio. Oi, Cid, Igor, colegas, eu chamo de colegas porque nós estamos sempre juntos, né, de SMPED, CPA, conselho, né, sociedade, amigos que estão aqui linkados, eu vou tentar olhar para a câmera, né?
recordando meus tempos de TV, já conto um pouquinho. E amigos todos, eu fico felicíssimo, né? Vou procurar falar pausadamente por causa dos cortes. Fico muito feliz, muito honrado de ter sido sempre lembrado por vocês. E penso que durante esses anos todos vividos, desde 73, lá em Porto Alegre, quando eu pisei pela primeira vez num programa de apoio na época, excepcionais, né, na APAE, onde a minha esposa era professora, depois tornou diretora do Instituto Educacional Nazaré, uma escola que nem existe mais. Sim. E recordava que, na minha infância, morávamos do lado de uma escola municipal, que depois tomou o nome de Escola Especial Experimental, lá em Porto Alegre, que a gente chamava de Colégio dos Louquinhos, onde, recordando hoje, ali tinham síndrome de Down, autistas, pessoas com paralisia cerebral, meninos, né, meninas com paralisia cerebral. E uma vez eu brincando com ele, jogando bolinha de gude, levei uma surra do João Carlos, não sei se o João ainda vive, mas era um autista, ele entrou em surto, apanhei muito, Cid, apanhei muito. Mas aquilo marcou, e quando fui colaborar lá na APAE, a partir de 73, no terceiro Congresso Nacional das APAES, né, da Federação das APAES, um discurso, dentre tantos que marcou muito, foi uma palestra, não, um discurso de um médico, um neuro argentino, né, Dr. Julio Bernardo Queiroz. Se entrar na internet vão ver toda a história desse homem maravilhoso, que pela primeira vez falou em estimulação precoce a recém-nascidos. Nunca esqueci. E passados tempos, períodos depois, já aqui colaborando com a SMPED, na chefia de gabinete, assessoria de gabinete, nas incursões a Brasília, nos movimentos de pessoas com deficiência, eu tentei passar, inclusive, um pequeno projeto que entreguei às mãos do senador Flávio Arnes, na época, em 2009, para que o governo assumisse um programa nacional de estimulação precoce, uma vez que todo esse programa faz parte de clínicas médicas, principalmente particulares. Nós não temos um programa de estimulação precoce hoje implantado no Brasil, que penso minimizaria muito as questões relacionadas às deficiências de origem, né, das congenias. Bem, passado o período, depois de 73, eu continuei no movimento como colaborador do JOMEX, os Jogos Metropolitanos dos Excepcionais, isso até hoje, eu acredito que vá agora para 2020, na 48ª edição. No JOMEX, a interação foi muito grande, levamos depois a jogos estaduais, a jogos nacionais, eu não sei se São Paulo participou, e lá conheci, que era colega lá da Eliane, no Instituto Educacional Nazaré, professor Aldo Potric, de origem polonesa, que ministrava cursos de educação especial, educação física especial na Sorbonne, onde ele tinha colegas, e criaram na Sorbonne, então, eu creio que no ano 76 ou 78, primeiros vinculado aos Jogos de Paris, como tinha na época as outras do Exército, né, no tempo do governo militar, vinculado aos Jogos de Paris, eles levaram o basquete em cadeira de rodas aos Jogos de Paris e corridas, né, de obstáculos nos Jogos de Paris, o que hoje se considera nas Paralimpíadas o embrião do esporte paralímpico, né, que depois migra para Los Angeles e isso desenvolve muito mais nos Estados Unidos do que na própria Europa. Então, o Aldo Potric, já falecido, né, a esposa continua com os filhos no movimento de pessoas com deficiência em Porto Alegre,
Tem, assim, foi uma peça significativa para o movimento paralímpico internacional. Não quero dizer que tudo partiu do Jomex, em absoluto, mas o Jomex, Jogos Metropolitanos de excepcionais, que hoje de alunos com deficiência, existe até hoje, e eu, na secretaria, tentei, junto com a Lica, que estava lá na área esportiva, na época da SMPED, criar algo parecido no município. Não tivemos sucesso. Acho que não era o momento, talvez agora para o próximo ano se consiga algo assim. E de lá para cá, Cid, a participação no movimento sempre foi grande, numa luta, sem ser protagonista, apenas colaborador. Eu busquei, depois dos períodos de estudos, encontrei na economia um terreno fertilíssimo, né, para melhor desenvolver e compreender como se dá a estrutura de vida e por que o indivíduo participa de forma tão marcante na sociedade. E vinculando o processo econômico da vida das pessoas em economia estrutural, que foi onde me especializei, com geração de renda, vinculando isso à vida de pessoas com deficiência, muita coisa começou a me chamar a atenção, principalmente uma falta muito grande de ações de outros ramos e outros entes sociais a favor de pessoas com deficiência. Passei, depois do período da minha vida, por inúmeros empreendimentos profissionais em frigorífico, comércio de joalheria, né? No início de minha carreira vinculada à arte, participei de televisão, fui manequim de passarela, fiz fotografia, vendedor de roupa em desfiles de modas, e tudo isso aí foi lá no início, lá nos anos 70, que depois me deram assim, uma bagagem muito forte. Interessante é que, num dos frigoríficos que trabalhei, nós tínhamos, isso lá nos anos 80, né, em Santa Catarina, nós tínhamos na planta frigorífica pessoas em cadeira de rodas que estavam na desossa de frangos e desossa de carne suína. E aquilo me chamava atenção, e jogávamos bocha com eles lá, né, nos períodos, no intervalo do almoço, e ali eu não entendia que era um modelo de inclusão profissional, porque era uma cidade em Santa Catarina, Forquilinha, né, que hoje é um município, eu era de Criciúma, era uma cidade com pouca renda e praticamente todos que trabalhavam no frigorífico moravam ou em Forquilinha ou nos arredores. Então, isso tudo foi muito marcante. A vinda para a SMPED foi fantástica, né? Foi um marco, um convite na época do secretário Belisário, Marcos Belisário, recomendado pelo prefeito Gilberto Kassab, e eu assumi ali a chefia de gabinete por um período, creio que foi 1 ano, 3 meses, 1 ano e meio, né? E depois passei a assessoria de gabinete para um trabalho mais forte, aí já vinculado às questões de Brasília. É mais ou menos isso, sim. Eu continuo no movimento, com o conselho da pessoa com deficiência, nunca me afastei, em nenhuma administração, desde a época da secretaria, você sabe. Estivemos juntos em vários encontros em Brasília, você lá na Secretaria Estadual, né? Choramos juntos, porque algumas coisas a gente tentava passar naqueles encontros e não andava, isso é democracia, né? Mas é isso, Cid, eu jamais vou abandonar pessoas. E jamais, até o final dos meus dias, eu creio que o que temos que fazer aqui. Não, eu creio na pluralidade das existências bioquímicas, né? E tenho dito isso, que seguramente, se eu faltar aqui, vou me desmanchar e reorganizar de uma outra maneira. Mas eu acho que vamos continuar ajudando
Eu, no mesmo novo estado de consciência. Mas aqui a gente tem que meter a mão na massa. Né? É isso. Você, de formação, é economista? Sim. Um pouco de tudo. Eu formei economia, administração, marketing industrial, que é o meu xodó. Né? Isso tudo leva à reestruturação de vida, né? A estruturação de sociedade. O marketing industrial foi emblemático, porque naquela época eu estava no frigorífico, nós não tínhamos como desenvolver produto para varejo, com base em matérias-primas de qualidade, que envolvia embalagem, sacaria, e desde a construção da matéria-prima, que, como era um abatedor de aves e suínos, eram os leitões nascidos e os pintinhos de um dia, né, nascidos dos ovos. Tudo isso aí levei para processos econômicos, estrutura de custo, e hoje eu chego a... Tem gente que não gosta, mas eu preciso falar. Não é que eu esteja aproveitando a rede, porque falo isso sempre. Hoje vejo que nós, indivíduos, né, nós somos biologicamente constituídos, nós temos um custo. Né? Nós vivemos nos analisando o quanto custamos para viver no nosso dia a dia. Né? E pessoas com deficiência, para a sociedade estrutural, neste modelo, né, elas custam caro, muito caro. Tem números que levam a casos mínimos, né, de 6.500 a 10, 11 mil reais por mês para uma pessoa com deficiência viver. Deixa eu falar uma coisa. Está cortando muito o som. Está picando muito o som. Vamos ver, vamos falar mais pausadamente. E a imagem do Igor também está picando muito, viu? Tem hora que está boa e tem hora que não está. E você tem hora também. Eu acho que pode ser a voz. Tem hora que a voz está totalmente inteligível, ou não, totalmente né, clara, e tem horas que... Não, eu estou ouvindo bem aqui. Eu acho que é a sua conexão, viu, que não está muito boa. Não. É nós que estamos recebendo ela. Eu estou na rede plena, aqui estou na 5G. Né? Bom, eu não sei. Pessoal, dá um feedback aí no chat, se vocês estão escutando bem, ou de repente se a minha conexão aqui que está ruim. Bom, você é um eclético, então, né? Eu gosto disso. Uma pessoa que não é. A gente vai passando períodos de vida, né? Eu trabalho muito com modelo. Tem um período grande na minha vida que foi mercado financeiro, né? Eu trouxe muito dinheiro para empresas na época da abertura econômica, né? Então fazia uma ponte aérea lá com Londres, com Estados Unidos. Eu digo ponte aérea assim, a cada 15 dias lá nas corretoras de Londres, porque eles tinham dinheiro para oferecer, ainda tem muito capital para trazer para cá. Penso que uma das lutas nossas, vamos usar a luta, né, que todos usam, né? Uma das nossas lutas, Cid, é a contrapartida social a favor do movimento de pessoas com deficiência. Em termos de economia estrutural, a pessoa com deficiência, por mais que produza, nunca será suficiente comparado à produção de uma pessoa que não tem deficiência, que pode se mover adequadamente, que pode ouvir adequadamente, enxergar, falar. Este é o nosso modelo de sociedade econômica. E as empresas, ontem ouvi a doutora Elisiane, brilhante as colocações dela, e preocupadíssima com o nível de emprego de pessoas com deficiência no Brasil, é baixíssimo, baixíssimo. As empresas deveriam, se não querem empregar, que deem contrapartida para aplicar numa melhor condição de vida das pessoas com deficiência. Mas, fundamentalmente, precisam de renda para viver. Essas pessoas não podem ter uma renda média hoje de menos de um salário mínimo em alguns casos, em algumas regiões do Brasil. Fica difícil. O Rodrigo Rosso, na segunda-feira, falou que pessoa com deficiência é um grande consumidor. Eu até acho que é, mas tem que ter dinheiro para consumir.
pessoas com deficiência têm que calçar, vestir, precisam de equipamentos, precisam de materiais para se comunicar adequadamente com o mundo, e isso às vezes falta. O excesso de leis, que ontem a doutora se referiu em termos de leis trabalhistas que obrigam a empresa a contratar trabalhador com deficiência sem lhes dar a formação adequada, é algo espantoso. A impressão que me dá, até por conviver em Brasília e saber que lá é um outro mundo de sonhos, de muitos sonhos e muitas frustrações e amarguras, a impressão que me dá é que, desde a Constituição de 88, amigo Cid, nós estamos vivendo um processo de judicialização muito expressivo, nos leva às conquistas de leis, às conquistas legais, mas não conquistas operacionais de vida, e a referência que você colocou nesta abertura hoje, de que o movimento precisa se reorganizar, porque todas essas conquistas parece que nos levaram a admirar um castelo magnífico, construído, que não nos dá qualidade de vida adequada para nós termos dignidade de viver. E eu falo isso de toda a sociedade. Né? Toda a sociedade. Bom, tem uns exemplos para te passar na econômica que são alarmantes, mas eu preciso passar. O Bósio, bom, concordo com você, a pessoa com deficiência representa o segmento mais vulnerável da sociedade. Né? Mas a gente também tem que pensar que, estruturalmente, né, tem muita gente pobre no Brasil. Né? Então, né, a gente tem problemas estruturais. E às vezes é difícil você... não estou arrumando desculpa, né? Estamos batendo papo aqui. Mas com problemas estruturais tão profundos, fica mais difícil você cuidar de nichos específicos ou de segmentos específicos, certo? Porque o ideal para todo mundo são ações transversais, que elas atingem todo mundo, né? Então, é uma pena. E, infelizmente, essa pandemia vai criar vai aumentar a miséria, vai aumentar a pobreza, empresas quebrando, a economia em frangalhos. A gente não tem ainda a dimensão real do impacto que essa catástrofe vai causar para a gente. Cid, o homem, ele é um medroso. A sociedade é medrosa. Nós nos afastamos de um tema fundamental que o Thomas Malthus, que foi um economista muito teórico no primeiro momento, mas era mais um observador social. Ele dizia que a sociedade, para ter qualidade, ela precisava ser menor e absolutamente atendida por todos. Seria assim o prenúncio do coletivismo, né? Ele, de certa maneira, se contrapunha a algumas ideias de Adam Smith, que foi o criador da economia. Mas outros economistas depois vieram, né? E o ex-presidente Fernando Henrique, semana passada, fez referência a isso numa entrevista. No final da Primeira Guerra, o Keynes, John Maynard Keynes, criou a economia o conceito de apropriação de excedentes do todo, né? E que muita gente condenou, mas que muitos governos de orientação pragmática, né? Não vou dizer de diferenças políticas, mas com um pragmatismo muito forte, eles se apropriaram desta teoria para criar o controle social, né? Que acabou depois com muros na Europa, lá nos anos 70, 80. Bem, só que a sociedade não aprendeu com isso. A vida é estrutural.
E no modelo capitalismo, como modelo capitalista como nós vivemos, nós temos necessariamente que avaliar quanto custamos para viver. E se somos contribuintes, quanto custa contribuir para alguém ganhar? E economia não é mágica, se alguém perde, né? O fato é que, numa sociedade como a brasileira, de origem latina, não tem qualquer responsabilidade em preparar pessoas para o futuro comunitário, e não tem mesmo, isso é histórico na sociedade brasileira. A sociedade brasileira, ela se estruturou desta forma, e eu digo com muita tristeza que nós somos uma sociedade subservientes, nós dependemos do governo para tudo, de qualquer ação de governo federal, estadual ou municipal. Te dou um exemplo. Aqui em São Paulo, né, você vai gostar do que vou dizer, numa parte vai ficar triste em outra. Quando passei a interagir com o senador Flávio Arnes, lá em Brasília, depois ele disse que estava se afastando, não para a reeleição, porque ele tentou o governo e perdeu, e deixou mais ou menos os projetos que defendia a favor de pessoas com deficiência na CONAD, né, e no social do governo, onde estava em Secretaria de Direitos Humanos, onde estava vinculado a CONAD e a CORD, né, lá com a doutora Isabel Maior na época. Você lembra disso? Bem, claro. Eu dizia, senador, deixe a mensagem, vamos tentar colocar uma mensagem na LDO que crie dispositivos a favor da pessoa com deficiência, porque se está na lei de diretrizes orçamentárias, necessariamente, isso vem do executivo, necessariamente o legislativo vai ter que aprovar, e aí programas a favor de pessoas com deficiência, que não são programas de governo, e sim programas de Estado, passarão a acontecer. Não deu tempo de fazer, e eu, todas as vezes, eu mandava mensagens para colocar isso na LDO, que até hoje na LDO federal não existe, nas LDOs de estados não existe, mas na programação do atual governo com o antigo prefeito, o anterior prefeito, eu participei do plano de governo dele como convidado e coloquei algumas mensagens para que isso fosse para a LDO. Então, Cid, felizmente, o município de São Paulo, desde 1917, no artigo 5º de qualquer lei de orçamentárias do município, artigo 5º, inciso, se não estou enganado, 26 ou 16, lá está inclusão social da pessoa com deficiência. Portanto, de 17, 18, 19 e 20, o Executivo e o Legislativo se obrigam agora a aplicar recursos orçamentários a favor da pessoa com deficiência. Provavelmente São Paulo seja a única cidade no Brasil que tenha na LDO esse dispositivo a favor da pessoa com deficiência. E tenha certeza que isso foi uma vitória de todos nós. O segmento, eu acho que não sabe disso, mas como eu acompanho, é a minha área, eu estou envolvido no processo, eu sinto que outros municípios não têm colocado isso em suas LDOs. A LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, é um dispositivo constitucional que todo governo se obriga a levar ao parlamento para que gere o orçamento, né? E na peça orçamentária, então, estão os dispositivos de aplicação social, primeiro aqueles legais, né, do artigo 5º da Constituição, que são os dispositivos constitucionais, saúde, educação, segurança, moradia e renda. Então, esses são colocados lá, obrigatoriamente tem que fazer, mas se não tiver na LDO, por exemplo, dispositivos a favor de pessoa com deficiência, o governo não tem obrigação de aplicar. Tem obrigação de fazer a aplicação constitucional, mas não a aplicação social. São Paulo tem obrigação agora de fazer a aplicação a favor de pessoas com deficiência, porque isso está na LDO do município. Fico muito feliz, não sei se todos que estão nos assistindo sabiam disso, mas
podem pesquisar na LDO, Secretaria do site da Prefeitura, Secretaria da Fazenda, entre lá, LDO, vocês virão lá no artigo 5º da LDO, inclusão social para pessoas com deficiência. Isso me emociona. Grande conquista. Grande conquista. Pessoal que está nos ouvindo, nosso pessoal aqui, os estagiários que estão fazendo os relatórios, né, dessa nossa conversa, por favor, anotem isso, porque a gente tem que não só entender melhor, como estudar. Né? Bósio, deixa eu fazer umas perguntas aqui para você. Bom, sim. Você isso que você tá. Antes disso, só deixa eu fazer um anúncio aqui. Agradecer a Silvana Cambiaghi, que está aqui, mandar um abraço. O Sidney Tobias. Oi, Silvana. Né, a Silvana querida, né, uma referência aqui, foi uma das primeiras a ser entrevistada. Bom, eu queria dizer o seguinte, pessoal, quem está nos ouvindo, quem tiver dados de famílias com pessoas com deficiência, de baixa renda, situação de vulnerabilidade durante esta pandemia, por favor, encaminhe para a secretaria, para mim, ou mais especificamente para a Débora. Débora, depois põe aí os contatos para as pessoas mandarem, que nós estamos montando uma lista dessas famílias para poder ajudar com doações, né, com cestas básicas, com kits de higiene, com roupas, com equipamentos, ou seja, estamos vendo o que as pessoas precisam e tentando acolher. Uma outra coisa que eu queria falar antes da gente continuar é o seguinte, pessoal, vamos, como diz, compartilhar essas entrevistas. E outra, aproveitem que vocês estão no Facebook, aí quem está visitando né, e ouvindo de fora da secretaria, ou o pessoal mesmo da secretaria que ainda não fez, entre no Facebook e dê um seguir, um like e um seguir na página da secretaria. Nós estamos com mais ou menos 25 mil seguidores, Bósio, e eu estou fazendo uma campanha para a gente chegar aos 30 mil. Então, peço para todo mundo aí... Não vale fake, né? Tem que ser real, né? Não pode ser fake. Então, peço para todo mundo ir lá e clicar e nos seguir. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu quero que você avalie, você que participou ativamente, né, eu recorri a você, inclusive, para validação da história inteira e para os ajustes finais, né, os ajustes finos, na nova lei do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. A gente conseguiu um pleito aí de 15 anos, ou sei lá quanto tempo, né? Promessas. A gente veio aqui, no primeiro ano, a Gersonita, se não me engano, levantou essa bola, né? E depois outras pessoas vieram. E a Ana Cláudia, em especial, depois, quando ela assumiu a presidência, precisamos mudar a lei, nós fomos lá e conseguimos mudar a lei. Fizemos o conselho que tem hoje, mas vai mudar isso ano que vem, quando tiver as próximas eleições, 8 titulares e 8 suplentes, vai passar a ter 18 titulares e 18 suplentes. O que a gente incluiu aí, além dos 8 pessoas da sociedade civil, a gente vai ter entidades e participação de 6 secretarias municipais no Conselho. Qual a sua avaliação dessa medida? Foi válida, positiva? Né? Isso é bom? Como é que você vê o Conselho no futuro próximo? A nossa Constituição, quando lá nos dispositivos de organizações sociais criou o modelo dos conselhos participativos, né? E dos conselhos orientadores, e aí nós temos inúmeros, do idoso, igualdade racial, até com dispositivos legais, né, de emendas à Constituição, e agora pessoa com deficiência, com a LBI, né? Que eu quero destacar, a partir disso, o artigo número 1 da resolução da ONU,
ele orienta que a participação de pessoas com deficiência na sociedade ela deve ser plena e irrestrita, com o apoio total dos entes governamentais. O que significa dizer que, se no meio desse processo, no miolo desse processo de desenvolvimento, de vida compartilhada, que a gente chama de vida inclusiva, né, de pessoas com deficiência e pessoas sem deficiência, se algo não ocorrer, o governo se obriga a fazer. E volto a dizer, democraticamente, nós vivemos em democracia participativa, é muito difícil que o ente governamental participe de forma ativa da vida das pessoas. Né? Bem, dito isto, na questão dos conselhos, todos muito grandiosos, né? Eu tenho um entendimento pessoal de que o conselho existe como se fosse um parlamento vinculado a uma secretaria, um órgão de governo, não para fiscalizá-lo, mas para colaborar para que façam melhor para todos. Né? Este PL, acho que é o 520, né? Acho que não mudou, agora transformado em lei, eu não recordo o número da lei. Nós tínhamos, por vontade, desde que entrei na secretaria, já tinha lá um projeto, né? De deixar muito mais focado na sociedade do que com o vínculo de governo. Foram várias tentativas para fazer o projeto andar. Mas também é de se pensar que a sociedade sozinha, sem o ente governamental, não sobrevive e não progride. Então, este modelo aprovado, neste momento, penso ter sido o melhor, o mais adequado para a sociedade de São Paulo, porque ele vai funcionar como um órgão colaborador para que as ações a favor da pessoa com deficiência, principalmente nas regiões mais afastadas das decisões de centro, né, que naturalmente isso existe também em qualquer sociedade, em qualquer país, há uma centralização tanto de decisões quanto de organização de vida, né? Ninguém quer se afastar do centro de São Paulo para viver em periferia, é difícil, né? Mas onde estão a maioria das pessoas com deficiência e que este modelo de PL vai ajudar muito, se conseguirmos organizar nas regiões mais afastadas da cidade, os grupos de escolha para eleições futuras do Conselho, para ter representatividade. Ele passou a ser fundamental. E volto a dizer, neste momento, foi o melhor produto que se pôde extrair da cabeça de todos. Porque não foi eu participei, você participou, muitos outros participaram, e o texto, eu acho que caiu com uma luva, né, nas expectativas de todos. Agora, precisa fazer funcionar. Nós temos que levar a mensagem aos bairros, através das prefeituras regionais, criar lá modelos de orientação e participação, conforme já se tentou lá em 2009, né? E eu recordo, olhando a legislação, no meu período de chefia de gabinete, a gente precisa assinar também os documentos para levar ao secretário, né? Então, tem 3 portarias, para mim, emblemáticas, que já estavam estudados, a gente deu uma ajustada, né? Eram portarias conjuntas 1, 2 e 3, que a 1 levou a uma melhor relação das subprefeituras na época, hoje prefeituras regionais, para análise dos projetos de licenciamento que não brindavam a acessibilidade. Depois, a portaria 2, relacionada a estudos e orientações da CPA, criando grupos, né, de orientação da CPA para alimentar o processo de licenciamento de obras na cidade. E a portaria 3, que foi a acessibilidade nos parques da cidade, que não tinha banheiro acessível, não tinha nada. Então, precisou se criar.
E por que faz isto? Que também a população precisa entender. Um ente público, né, que hoje nós vamos ter a figura do conselho, com conselheiros ligados à secretaria. Mas o ente público, o ente decisor, que é o executivo, que junta recursos através de impostos para aplicar na sociedade, ele tem responsabilidades. Hoje, o Tribunal de Contas é o legislador daquele que procura orientar a vida das pessoas com recursos amealhados de impostos para aplicar na sociedade. Se algo é mal feito, a punição, seja ela administrativa ou através de ação do Ministério Público, ela existe. No meu tempo, eu assinei 904 processos como chefe de gabinete. Eu tenho ficha limpa no Tribunal de Contas. Que bom, então, foi tudo certo, graças à colaboração dos colegas da secretaria. E eu tenho certeza que, nas demais administrações, tudo foi assim. Eu não tenho dúvida alguma, até porque não há como não fazermos um processo limpo, porque trabalhamos de acordo com a lei. Mas a sociedade precisa compreender que, por vezes, Cid, nem tudo é possível fazer. E que a gente precisa conversar democraticamente, com uma boa linha de raciocínio, para que as coisas funcionem. Não fosse assim, nós viveríamos em eterna ditadura, né? E não é assim. O compartilhamento e a participação da sociedade na vida ativa do município é fundamental para que as coisas funcionem, até como esse elemento de colaboração que você brilhantemente tem nos trazido, abrindo a secretaria, não que os demais secretários não tenham feito isso, claro que fizeram, mas sempre você nos ouve com uma disposição espetacular e mais aplica muitas ideias oriundas ou do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência ou da própria sociedade na vida das pessoas. Deixa eu te perguntar uma coisa. Deixa eu te interromper um pouco. Se eu perguntar assim, agora é um pouco né, vamos curioso. Você que já trabalhou na secretaria, conhece a secretaria desde a sua criação, acompanha todos os secretários que já passaram aqui. Como é que você avalia a nossa gestão? Progressista. Sabe por quê? O início da secretaria, com a senadora Mara Gabrilli, foi um embrião. E veja, a iniciativa do prefeito José Serra, na época, foi tão boa, porque o governo federal que nós tínhamos à época era um governo focado na socialização e no entendimento econômico social. Mas não existiam cursos legais para implementar isso, que tínhamos aí algumas mensagens, né, lá da Suécia, mensagens da Austrália, mensagens da Europa, dos Estados Unidos a favor de pessoas com deficiência, que eram embrionárias no Brasil. Quando sai o documento da ONU, lá em 2000, 2002, né, porque na Assembleia da ONU não se decide assim num toque de caixa, né, e dali levado a outras organizações acessórias à ONU, né, como a Organização Mundial de Saúde, a Organização Mundial do Trabalho, a do Comércio, que é hoje a OCDE, né, tinha que criar regras a favor da vida da pessoa com deficiência. E o Brasil adotou isso, né? Eu não lembro quem falou, eu acho que foi a Silvana Drago, sobre as primeiras escolas de surdos. O Rio Grande do Sul tem uma escola de surdos no século XIX, na cidade alemã, né? Lá na Vila Charlau, na cidade de São Leopoldo. Eu não sei nem se existe, mas na época era uma coisa espetacular. Todos os surdos iam fazer cursos, né, de Libra ou da língua de sinais em alemão, né, mas lá no século XIX. Então, o Brasil tinha coisas assim, sabe, muito dinâmicas, mas todas pontuais. Criar uma organização de governo, né, como foi criado em São Paulo,
e foi, de fato, a primeira secretaria, começou como uma coordenadoria, depois secretaria, né, com a senadora Mara Gabrilli, foi tudo um embrião. E a partir dali, depois com o secretário Baena, a coisa foi tomando um foco mais organizacional. Eu acho que o doutor Baena, ele, não que a Mara não tivesse organizado a secretaria, ela estava, assim, com um foco organizacional, mas eu penso que foi a partir da administração do Renato Baena que ela começou a tomar forma como ente organizado, né, com organização proativa a favor das pessoas. Foram feitas pesquisas sobre o comportamento do comércio, acessibilidade, dali surge a CPA, né, e começa a se criar essas leis todas, né. Com o Marcos Belisário, se consolidam muito a acessibilidade nos pontos comerciais da cidade. Foi feito um TAC com os shoppings centers, na época, acho que 11 ou 12 shopping centers. Foi feito um documento com a Secretaria de Educação, né, para que linkasse as ações de acessibilidade na educação, foi na administração do Belisário. Fizemos um documento até premiado, nós não ganhamos prêmio na Secretaria, mas o TRE do Rio Grande do São Paulo foi premiado no TSE em Brasília, nós estivemos lá, quando criamos 100 pontos de votação para pessoas com deficiência. E isso existe hoje. Eu queria que fosse acessibilidade plena. Tem locais de eleição que não tem acessibilidade aí. Então, isso foi naquela administração. Depois, com a doutora Mariana Pinotti, se consolidou mais um trabalho social, porque foram feitas buscas nas regiões mais distantes da cidade para saber onde as pessoas viviam de fato, mesmo tendo uma juntada de informações que foi feita no nosso período, né, lá na Secretaria. Okay. E vem você, Cid. Né? Vem você buscando, na minha visão, o progresso social de tudo isso, de todas essas administrações, para consolidar coisas maravilhosas na vida das pessoas com deficiência, com uma serenidade emblemática, porque conflitos que tive na minha época, a Gersonita sabe disso, a Dora sabe, nós não tínhamos nem local para o conselho, era uma salinha num prédio na Líbero Badaró. Ele precisou ser estudado, não tinha computador, não tinha impressora, olha, era terrível. E ações do Ministério Público, né, ações de fazer, a figura do Dr. Júlio Botelho, um grande cooperador, eu estimo demais o Dr. Júlio, tenho por um amigo muito querido, foi uma das pessoas que mais incentivou e nos ensinou sobre ações de fazer a favor das pessoas. Não que hoje o MP esteja afastado, mas foi, Dr. Júlio Botelho foi emblemático. Né? E eu cito também, na época na Secretaria, a doutora Adir, que estava na Secretaria, que também orientou muito a nossa Secretaria para criar um compartilhamento com a Secretaria de Estado. Então, hoje, Cid, eu fico feliz porque, em outros tempos, nós, às vezes, tínhamos que marcar hora com o secretário para que fôssemos atendidos, colocados na agenda. Sua agenda é aberta. Então, eu tenho um carinho enorme por você sabe disso, mas como secretário, você está consolidando estimativas, consolidando expectativas, esperanças, em alguns casos, óbvio, volto a dizer para quem ouve, nem tudo é possível fazer. Nós vivemos em Estado democrático de direito. Temos que acertar algumas coisas com outros secretários, que às vezes nem sempre é possível, por N razões estruturais. Temos que acertar questões com os vereadores, porque é dos vereadores que partem as leis e a aprovação de tudo que acontece na cidade, por isso os elegemos. Né? Tem uma particularidade nesse período de 15 anos da Secretaria, me entristece, né? Mas me enche de esperança também. Mas, Jô, desculpa, quando nós assumimos... Espera um pouquinho, deixa eu te Falta um pouquinho, né?
Sabe por quê? Nós temos só mais 4 minutos. Eu queria, Então, tá bem. falar uma coisa para você. Tem mais 4 minutos para todo mundo que está ouvindo aqui a gente. Primeiro, assim, de novo, acompanhe as nossas entrevistas. Segunda-feira tem mais, sempre ao meio-dia. Por favor, divulguem. Outra coisa, Bósio, você vai ser acionado aí nos próximos dias. Primeiro, nós vamos passar para a nossa querida presidente Marli Santos, que está aqui nos... Vai lá, bota a Marli na tela. Ela está aqui nos acompanhando. Seguinte, para adiantar as coisas, para você ver como esta secretaria, esta nossa gestão, com todo o apoio do prefeito Bruno Covas, como eu disse, é proativa. Nós já fizemos um esboço, um rascunho, uma minuta inicial do... como é que chama? Ai, meu Deus, não é... Como é que chama o... Não é estatuto, é o... Como é que chama aquele documento que ordena o Conselho? Não, regimento interno. Regimento interno. Interno. Já fiz. Nós temos que colaborar, claro. Então, logo vamos ter que fazer fizemos o rascunho, já fizemos o rascunho, vou submeter agora a Marli, né, e depois aos demais conselheiros, e quero muito a sua opinião sobre esse trabalho. Bom, nós temos só mais 3 minutos. Eu queria que você fizesse as suas considerações finais, né, e depois eu agradeço você pela sua participação. Bem, eu, de novo, me sinto honrado de participar, não hoje apenas, né, a participar ativamente de muitos trabalhos do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, a quem eu tenho um carinho enorme pela Marli, em todas as nossas brincadeiras e tal. A Marli é uma pessoa que é de um dinamismo fantástico. Eu vou dizer, pau para toda obra. Ela segura uma barra terrível. Marli, um beijo para você. As demais presidentes do Conselho, a Sandra está hospitalizada, está no tratamento lá da Covid, né? Mas logo vai sair dessa. A Gersonita, a Dora, o Gilberto Fraqueta, quer dizer, todos que estiveram no Conselho moram no meu coração. Cid, você também. Igor, continua aqui, ó, com o meu topetinho. Obrigado pela oportunidade e continuem fazendo esse trabalho magnífico a favor das pessoas com deficiência e pessoas com mobilidade reduzida. Eu acho que a máxima, nada sobre nós sem nós, e eu coloco sem nós não só pessoas com deficiência, mas aqueles que também não têm deficiência, que ajudam bastante, é válido para o nosso futuro. Obrigado a todos, desejo sucesso e que tudo de melhor aconteça na vida de vocês. Exato. Beijo, Cid. Obrigado. Valeu, meu querido. Olha, Bósio, você é um amigão, a gente se conheceu aí no movimento, tivemos muito contato lá em Brasília, né? Naquele CONAD que não funciona. O CONAD que não funciona. Aquilo foi uma escola de como não fazer as coisas, né? A gente aprende a não fazer. É impressionante como o CONAD anda para trás, né? Um negócio impressionante. Por isso que eu estou alertando, até vamos conversar depois nós dois, eu quero reativar aí, de alguma forma, ou via alguma entidade que já existe, ou de alguma outra forma, o movimento das pessoas com deficiência. E precisamos desse tipo de raciocínio sofisticado que você tem, certo? A questão não é mais uma rampinha ou um elevador. Né? A questão não é mais uma rampinha ou um elevador de ônibus. As questões se sofisticam e a gente precisa ter um sistema, né, mais sofisticado para elaborar, né, pressionar, fazer lobby, né, fazer piquete na casa de quem não está fazendo o que tem que fazer. Ou seja, mobilização mesmo. E eu estou a fim de... como secretário, eu tenho um pouco... Estou meio limitado, mas quero incentivar, né, que isso aconteça. A gente tem que ter um movimento mais ativo e mais
produtivo, mais presente, né, mais visível, né? Então, vamos botar o bloco na rua. Mais uma vez, obrigado para todo mundo que está nos escutando aqui, ouvindo e vendo. O Tiago Kenja, a Fabiana Trigo, Ricardo Heidmann, Rosália Santos, Marinalva Macedo e muitos outros. Segunda-feira tem mais. Como eu disse, vão lá na página da Secretaria, vamos seguir a página da Secretaria. E é isso aí. Bósio, obrigado pela sua amizade, né? Continue sendo essa figura, né, honesta, essa figura confiável, essa figura amável, né, agregadora, né, que você é, né, com todo esse conhecimento, esse cabedal, né, todo o seu estofo, bagagem que você tem. Parabéns. Valeu, pessoal. Até segunda. Valeu, Bósio querido. Valeu, Igor. Abraços.